Fala pessoal, entrando aí nossa live de hoje com o nosso amigo pastor Murilo. Bora chamar a galera. Bora pessoal. Vamos lá. Como é que tá? Saulo chegando. Tudo na paz? Seja bem-vindo, Saulo, bem-vindo, meu E amigo aí, Alas. pastor? Tá Firme, aparecendo tranquilo? aqui, tá chegando, chegou, hein? Estamos na área. E aí? Eita, firme e Tá forte. Jonathan tá chegando, a galera chegando aí. tudo na paz, tudo firme. Quero saber se você fez academia hoje ou se você me enrolou. Isso. Fui lá, Fez. acabei, tava lá embaixo. Aqui choveu muito. E É daí não deu mesmo? para dar a corridinha na rua. E aí fui puxar uns ferrinhos ali para manter a estica. Na realidade, o meu trabalho ele exige muito de físico. E se você deixar um mês parado, não é tão simples, não. Então, eu É. sempre estou treinando. E a grande verdade, existe uma associação, o meu sangue é AB positivo. Na medicina, na ciência, você faz sempre essas associações que não necessariamente seja desencadeado pelo DNA, mas são associações que se repetem. E a maior parte dos cirurgiões de sangue O positivo morrem infartados. É mesmo? A tradução disso é que você precisa muito mais do coração. Deixa eu dar um aproveitei, veio aqui na minha mente. A maior parte das pessoas, em especial o sexo masculino, eles, quando tem pressão alta, eles ficam retardando o uso da droga, que é um absurdo. Vou te explicar o porquê. Porque o coração que trabalha sob o regime de pressão, ele sofre para lançar o sangue adiante, porque agora ele está no regime de pressão. É como se um cano tivesse bem fininho e precisava passar aqui muito sangue. Então ele faz muita força. O significado disso é que você gasta o seu coração para quando você precisar dele, você aí não tem. Então, a questão da pressão alta, por isso que o coronavírus, um dos pontos é a questão da hipertensão, porque a maior parte desses corações estão dilatados, cresceram, os músculos engrossam. Oi, Luciana. Oi, Lucélia. Eu vi aqui uma amiga minha tão antiga, Edilane. Que saudade, amiga. Davi, Felipe Lacerda, meus amigos. Então, a questão da pressão, moral da história, você tem que cuidar desse sistema cardiocirculatório. Tudo acaba se resumindo a coração. A Bíblia é muito genial, né? Ela, teoricamente, não estava falando de medicina quando estava falando de medicina. Do coração são as fontes da vida. É literal. É ele quem impulsiona o sangue para frente e a vida está no sangue. Então, se você não tem um coração, aí muitas vezes eu estou assistindo TV e diz assim: atestado de óbito, parada cardíaca. Você já viu alguém morrer sem o coração bater? Sem parar de bater? Não tem. Tudo vai se resumir a coração. Isso a gente estava falando por conta de exercício físico. E as pessoas enclausuradas dentro de casa, elas têm uma dificuldade para essa oxigenação. Você, quando vai fazer um exercício, você tem que dar um ritmo para o seu coração. E esse ritmo ele é um pouco maior do que o ritmo habitual. Porque quando, no momento de estresse, você sofreu uma descarga de adrenalina, ele chega nesse nível, que é o nível do exercício, sem sofrer tanto. Por isso a necessidade do exercício físico, principalmente para o momento de estresse. Deixa eu só te pedir um favor.
de repente o meu ficou muito baixo. Não sei se o pessoal está te ouvindo bem. Eu vou É o rapidinho meu. só pegar meu fone. Tá, Aí tá, você pode continuar falando aí, que eu estou te ouvindo tá, lá, tá legal. mas Não, continua aí tá falando, legal. tá? Já pode Tá entrar na bom, amigo. palavra, já vai dando aquela motivação na galera. Vamos startar aí o sobrenatural. Esse é Eu um vou dando tempo. umas notícias, eu sempre pego para dar umas notícias Eu vou lá atualizadas rapidinho. do que está acontecendo. É, eu não sei as pessoas se estão acompanhando política de uma forma direta, eu acompanho bastante. O grande problema da igreja foi que a igreja saiu da sua posição. Outrora, a igreja ela era militar, ela era econômica e ela era espiritual. Em algum momento, alguém disse que era mal aquilo que é material. Como é que é mal aquilo que é material se foi feito por Deus? A grande questão é se aquele material se torna o teu senhor. Mas fora isso, a matéria é boa. A matéria é boa quando bem usada. A questão, quem é senhor de quem? Então, a igreja saiu da posição dela. Qual era a posição da igreja? Sempre foi uma posição de ataque. Então, a igreja sempre foi uma posição de ataque. E ao longo da história da igreja, a igreja veio recuando e passando única e exclusivamente a fazer parte de um sistema espiritual. Mas a igreja, eu estava falando, pastor Adilson, que a igreja saiu da sua posição. Porque antes a igreja era até um exército militar. A igreja, ela era o sistema econômico do planeta. E a igreja, ao longo dessas monarquias, desses imperialismos, seja qual for, até mesmo do presidencialismo, da república, ela foi dando espaço, foi saindo, porque começaram a dizer que a matéria é coisa ruim. A matéria é coisa boa quando você a domina e ela não te domina. É igual você valorizar a bênção em detrimento do abençoador. Aí, Certo. ah, Não, pode ir. Tá me ouvindo ah, bem aí, tá tranquilo, né? ó, nós temos uma pessoa aqui de 11 anos de idade que nos acompanha de madrugada, de dia, de noite, qualquer hora ela está. 11. É Perceba a a diferença Ana. que a Ana. Isso vai fazer uma diferença. Por isso que eu digo que a maior, quando você pensar, você tem que pensar grande. Você não tem que pensar somente para o agora. Nós estamos falando de um Deus geracional. O Deus de Abraão, Eita. Isaac e Jacó. As pessoas se restringem à sua própria vida. Por isso eu amo dizer que Deus não está interessado em salvar você, não. Deus está interessado em salvar sua família e sua geração. Aí sim, Uau. senão fica muito resumido o agir dele. É, Então, até Paulo recebeu voltando. aquela palavra, né? Crê no Senhor Jesus, você e a sua casa, né? Paulo dando a palavra Exato. para o carcereiro, né? Exato. E Englobou que começou em mais gente. Josué. Josué primeiro disse: eu e a minha Ah, casa serviremos ao Senhor. Depois veio o carcereiro. Então, a grande verdade é que a palavra não muda. Ela simplesmente ecoa. Josué disse e ecoou até nesse tempo. E ecoa no tempo de eita. hoje. As pessoas estão no nosso barco. Elas vão ser salvas muitas vezes. Eu amo essa frase. Ah, pastor, mas meu filho, o João, o Zé não tem promessa, mas você tem a promessa. Se você tem a promessa, essas pessoas estão no teu barco. E se elas estão no seu É. barco, elas vão com você. Então, eu entendo que você, como mulher em especial, a mulher santifica a sua casa, ela edifica a casa. Não precisa de uma amante para destruir uma casa. Precisa Uhum. simplesmente de uma tola. Porque a mulher insensata derruba com as próprias mãos. Então, ali está querendo ensinar que não é uma mulher de fora, senão de dentro. O grande barato disso tudo é que precisa existir e aprender a conviver. Quando meu sogro, antes de morrer, eu fui casar, ele disse assim, que amar era aprender a conviver com as diferenças. E depois de muitos anos eu fui entender porque eu estou saindo e querendo a todo tempo fugir da ideologia.
Ideologia é qualquer sistema de ideia que tenta reunir os iguais. Os diferentes não podem. Só que o sistema de ideia de Deus é unir os diferentes. Verdade. Fácil você unir quem pensa igual. Difícil é se manter quando os pensamentos são diferentes. Uau. E a palavra divisão são duas visões de... Visão. É um prefixo. Divisão. E um reino dividido não subsiste. Ele não se sustenta. Ele pode se sustentar por um tempo, mas a qualquer momento ele vai ruir. Qual é o princípio maior do reino de Deus? Sempre eu vou enfatizar, eu acho que a gente já falou disso, mas de uma forma superficial, vai ser a unidade. Sempre será a unidade. Aí tem aquele ditado popular, a união faz a força. Aí você vai entender Jesus falando, eu e o Pai somos um. Eu e aqueles que o Senhor me deu são um comigo. Então, a unidade, o Salmo 133, ó, quão bom que os irmãos estejam reunidos. A palavra vai dizer que os discípulos estavam dispersos depois que Jesus morreu e reuniram. Uma reunião é algo que está acontecendo novamente. Então, o princípio de todas as coisas é unir. Uau. Significa indivíduo. Indivíduo, mas é um indivíduo que vive em coletividade. Por isso o Pai é nosso e o pão é nosso. Aqui, quando a gente fala de Deus, o eu é engolido. E agora, como diz lá em Atos, tudo é repartido entre nós. Amém. Tudo é repartido. Isso fala de unidade de pessoas com pensamentos, personalidades diferentes, mas com uma coisa única. O mesmo Pai, o mesmo Filho, o mesmo Salvador em unidade. Glória a Deus. Deus respeita essa individualidade, que é a coisa mais linda do planeta, cada um do seu jeitinho, um mais grosseiro, outro menos grosseiro, um mais forte, outro menos forte, um mais leão, outro mais ovelha. E é isso que Jesus fez. Ele pegou um grupo de pessoas completamente diferentes e falou, vou ter que agrupar esse povo. Inclusive colocou médico, colocou cobrador de imposto. Ele botou tudo, ele botou gente ruim, de tudo que é espécie. Mas, acima de tudo, cada um com a sua personalidade. A grande tragédia do planeta, é o tal chamado ideologia. Eu falei isso ontem, pastor. Ideologia de direita, tragédia. Ideologia de esquerda, tragédia. Ideologia de centro, extrema esquerda, extrema direita. Tudo que é uma ideologia é uma junção, um agrupamento de pessoas que pensam iguais. Mas ninguém pensa igual a ninguém. Tanto é que meu carro é diferente do meu, tua casa é diferente da minha, tudo é diferente. A propósito, somos diferentes. Deus te fez e jogou a forma fora. Nem o gêmeo é igual. Ele tem quase 80% do seu DNA diferente. É insano isso. Então, essa diversidade divina, a gente tenta agrupar nas ideologias. Por isso a gente está vivendo o que está vivendo, porque são grupos ideológicos distintos e não em prol de uma causa única. Aí ontem eu disse, pastor, que Deus não é comunista e muito menos ecumenista. Deus não tem esse princípio de comuna. Deus tem um princípio, sim, de sociedade, comunidade, ele adora isso. Mas não o que fizeram distorcendo esse princípio. Comunista, socialista, todo mundo tem que ganhar igual, todo mundo tem que fazer igual, e aí você recebe igual. Aí eu penso o seguinte, tá bom, você trabalhou mais do que eu e você ganha igual. Aí eu faço a pergunta, isso é justo? Não, justo não é. Mas eu sou o dono do negócio. Então, eu pago igual se quiser e você aceita se quiser. Começou as imposições.
Então, Deus não é comunista. A resposta que eu dei ontem é falando assim, existiu um homem só, um só, que foi o mais rico do planeta Terra, Salomão, e ninguém foi mais rico do que ele até hoje. Eu, hein? Que Deus comunista é esse? Que só dá para um? Não é tudo igual? Não é socialismo? Não vamos dividir o pão, não? Agora o pão é só dele? Então, eu penso num Deus como eu tenho uma capa de livro. Eu tenho a capa, ainda não escrevi. O nome de Deus e o eu no meio. Dependendo do tamanho desse eu no meio do nome de Deus, isso aponta para você o quanto você é grande nele ou o quanto ele é grande em você. Quanto menor o eu, maior o Deus em você. Que diminua eu e que cresça Deus. E aí vem o ecumenismo, aonde recentemente o líder espiritual mundial diz que vai reunir as igrejas, aí as determinadas religiões, em especial as religiões que são monoteístas. Lá em Jerusalém isso já acontece, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Aí ele foi lá, fez as pazes com o católico ortodoxo, beijou. Tá. Aí eu faço uma pergunta. Se todo mundo tem a sua religião, para que Deus que a gente vai orar? Só para eu saber. Com agora deu. Não tem. Ele não é ecumenista. Ele não é um Deus ecumênico. Ele é um Deus que ele partiu dessa premissa. Sabe como eu identifico Deus, pastor? Só tem um jeito de identificar o Deus que eu estou falando. Só um jeito. O Pai de Jesus Cristo. Não deixa margem para mais nada. Qual Deus que a gente está falando aqui? O Pai de Jesus Cristo. Acabou. Acabou. Porque todo Deus é Deus criador. Deus Alá. Escuta bem isso, povo. Deus Alá é uma contração de Deus lunar. O meu Deus é o criador da lua, mas não se resumiu a ter o nome de lua. E o Deus do Egito é o Deus Ra, que é o Deus Sol. O meu foi quem criou o Sol e criou a lua. Então, essa questão das pessoas falarem, mas vocês também, seus cristãos, vocês acham que o Deus de vocês é melhor do que os outros? Não, não acho que o meu Deus é melhor do que os outros. Eu estou dizendo que o meu Deus é o único Deus verdadeiro. Amém. Deus não tem inimigo, pastor. Deus não tem inimigo. O senhor nunca viu nada dito anti-Deus. O senhor vê anticristo, mas anti-Deus não tem. Mas por que não tem anti-Deus? Uma coisa muito simples. Porque aquele que tentou, não foi Deus. Ele tentou disputar com Deus o mesmo lugar, perdeu. E esse é o representante de todo o mal na Terra. Esse que é o representante de todo o mal na Terra assistiu Deus face a face. Então ele sabe quem é Deus. Aleluia. Então ele nem quis ser mais do que Deus. Ele quis ser como Deus. Não tem como superar esse Deus. Por isso que eu digo, vamos orar, vamos sim. Então você vai, escuta bem isso. Hoje eu acho que eu estou bravo. Respeita a religião dos outros, pastor. Não. Eu não respeito, perdão, pastor, a religião dos outros. Se eu respeitar a religião dos outros, eu estou acatando o que eles dizem. Eu respeito a pessoa, mas não o pensamento dela. Não é comunismo nem socialismo, pensamos diferentes e podemos conviver. Mas eu com o meu entendimento, você com o teu. E eu não estou aqui para te convencer de diferente. Porém, você vai ver por meio da minha vida, da minha história e de tudo que Deus faz, quem é o Deus verdadeiro. Aleluia. A grande briga de Jesus era que diziam que ele era herege. Porque ele falava em nome de Deus e ele fazia coisas que Deus fazia.
Eu vou perdoar esse aleijado. Quê? Quem faz isso é Deus. Exato. Exato. E a religião, buf, chocava com ele. Aquele Mas, caso lá tá... do... Não, pegando o gancho aí, aquele caso lá que Jesus, há 38 anos, estava ali um paralítico e Cristo olha, e o grupo estava tão focado na água que movia, que não percebeu quem chegou para realizar a obra. E na hora que ele vai no diálogo, ele chega a falar assim, mas eu não tenho ninguém. Então, esse não ter ninguém está bloqueado na mente daquilo que Cristo está falando. Mas eu vejo ali que na hora levanta e anda, o processo do milagre estava acontecendo talvez uma coisa completa no momento em que ele começa a andar. Só que era sábado. E aí o sábado a religião não viu o milagre da transformação, mas viu aquilo que estavam infligindo do sábado, né? A ponto de que ele andava, a perna ia se mexendo, a maca na mão, ele andando, tipo assim, pô, se eu levantei, eu não quero parar mais. Eu já comecei a fazer algo que eu não... Porque o original ali eu estou voltando a você a um estado original. Eu estou te devolvendo aquilo que é de direito, aquilo que é para você. Eu vim aqui para restaurar, para estabelecer. E ele fala, pega e anda. Aí a pessoa, quem que te mandou? Ele falou assim, o homem que me curou, que é maior, que tem autoridade, né, dentro disso aí. Vai lá. Não, é exato, é exato, é exato. As pessoas estavam focadas em exercer uma religião. O mundo, pastor, jaz no maligno, ou seja, o sistema está corrompido. O sistema, o mundo é de Deus. E aqui eu quero externar uma opinião até para a gente poder trocar a figurinha. As pessoas me perguntam com muita constância, pastor, o que vai acontecer com esse mundo? Vai ser destruído por fogo? Eu não posso crer que aquilo que Deus disse que era muito bom seja destruído. Da mesma forma que ele falou, o homem é muito bom, ele não destruiu o homem. Ele só deu uma nova forma, um novo corpo. E o que vai acontecer com a terra? Assim como o homem foi redimido, a terra, a criação também será redimida. E aí o que acontece? No nosso entendimento, vai vir a nova Jerusalém do céu, porque o Espírito e a noiva dizem, vem, e desceu do céu a nova Jerusalém, que a gente não sabe exatamente o que é, mas é um lugar tremendo, aonde é definitivo, e que vai haverá, então, portanto, uma fusão entre os mundos. Aquilo que é santo, puro, imaculado, transforma aquilo que outrora era sem forma e vazio. E aí você vai passar a viver no lugar onde ele sempre disse que você viveria. Por isso, em Gálatas 3, que quando certa vez nós falamos sobre isso, eu já tinha achado o pai, já tinha achado o filho, mas nunca achei a mãe. Então, eu sempre sentia minha família incompleta. Até que lá em Gálatas vai dizer, se eu não me engano, é verso 25, 26, 27, 28. Nesses versos, Gálatas 3, aí vai dizer assim, a sua mãe é a Nova Jerusalém. Aí eu entendi que o ventre de Deus é a Nova Jerusalém, é da onde eu vim, e é para lá que eu volto. A gente sempre vai voltar à nossa origem, ao nosso estado original, como era o aleijado. Eu não te fiz para ser aleijado. Eu não te fiz para não enxergar. O seu estado original é segundo a minha concepção, não segundo o que você está vivendo. Por isso são mundos paralelos. Aí é o que eu chamo do paradoxo de Deus. Eu me fiz pobre para você ser rico. Paradoxo. Paradoxo. Um paralelo de opinião. Eu me fiz enfermo para você ser saudável. Paradoxo. Tem um paralelo de doença, mas tem um paralelo de saúde. Uau. E eu me fiz fragmentado para você ser inteiro. Então, novamente, o paradoxo. Esse é o nome de outro livro. Os paradoxos de Deus, que as pessoas não entendem. Eu uso os que não são para confundir os que são. Eu gosto de andar com gente maluca, disse Deus. Aí as pessoas falam, mas gente maluca, gente maluca. Deus disse que ele é doido.
Não, não, Deus não disse isso. Pô, pastor, hoje o senhor está demais, o senhor está com a heresia na ponta da língua. Deus disse que a loucura dele é sabedoria para todos os homens. A maior loucura de Deus foi dar o filho perfeito por um monte de gente imperfeita. Isso é loucura. Isso não cabe na mente natural humana, do escritor humano. Por isso que eu digo que a Bíblia, as pessoas ficam tentando dizer que foram homens que escreveram, e foi mesmo. Mas poderia ser um jumento. Mas Deus quis botar a imagem e semelhança dele para escrever. Só que inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia. Aí eu fiz um ensaio do que é inspiração para as pessoas terem um verdadeiro entendimento. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus se move pelo vento. Não ouvimos muitas vezes, não sabemos aonde ele nasce, mas nos movemos por ele. Amém. Inspiração é trazer o ar para dentro. Expiração é colocar o ar para fora. Jesus, antes de morrer, expira e eu trouxe para dentro. Inspirei. Então, o que é inspiração? É o sopro divino que você traz para dentro. Portanto, Uau. a palavra de Deus é inerrável, não tem errada, ainda que os homens que ele tenha se utilizado ou ainda se utiliza, não são homens perfeitos e estão caminhando em direção a isso. Mas, se Deus se limitasse ao que eu sou, ele estava com um grande problema. Por isso que eu digo que Deus não precisa do homem, é o homem que precisa de Deus. Porém, Deus, nos princípios divinos, ele sempre tem o desejo de trabalhar com o homem. Por quê? Porque você é minha imagem, minha semelhança. Yes. Eu quero te levar a bom termo. Eu quero que você seja glorificado, porque eu já sou glorificado. E eu disse que eu te coroei de honra e de glória, e eu quero te levar até lá. Quando Deus fala que somos glorificados, coroados de honra e de glória, ele está dizendo, esse caminho eu já fiz. Aonde eu te vi recebendo as coroas. Mas por que isso? Porque agora você se tornou como Jesus. Você já não é mais orgulhoso e agora você é manso. Você sabe que isso não foi por sua causa, senão por minha causa. A propósito, o texto que eu mais amo, que eu perco o rumo, é quando Deus diz assim, em Isaías 58, verso 9 e verso 11. Por amor ao meu nome, é que a minha ira não acaba com toda a humanidade, com todos os seres. Pera. Deixa eu entender, Deus. Não é por amor a mim, Deus? Não. É isso que Deus estava ensinando. Ama-te a ti mesmo e depois você ama o próximo. Ele estava dizendo, eu me amo primeiro. Forte, hein? São as coisas que nunca escrevi, mas é isso. É forte isso aí. É ter a convicção que ele fala. É depender dele. Eu venho para cá em pânico e ele traz todo o relaxamento e toda a paz que eu preciso para poder ministrar para o povo dele. Todas as vezes que eu subo no altar ou subo na live, eu falo para ele, Senhor, não seja por mim, mas pelo teu povo que tem fome. Amém. Então, filho, é por amor ao meu nome. Sabe o significado disso? Não tem nada a ver com você. Eita, tudo a ver com ele. Não, sempre foi ele. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Por meio dele, nada do que foi feito teria sido feito. Tudo tem a ver com ele. Aquele que é fiel, aquele que não mente, aquele que não pode ser comparado a um homem e mentiroso naquilo que ele promete. É aquele que, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Não jureis vós, nem pelo céu, nem pela terra, pois nada disso te pertence. Eu posso jurar, porque aquele que jurou já cumpriu. Não cumprirá, já cumpriu. Quando Deus sacrifica Jesus, ele já tinha vencido. Então, todo o tempo que a palavra diz, aquele que é, ele é. Aquele Glória que a Deus.
Era. Continua sendo. E haverá de vir. Ele fala de presente, passado e futuro de uma forma muito fácil. Porque ele transita no tempo sem limite. Vamos pegar uns ganchos aí desse tempo. Eu vou jogar pimenta aí, já que você está na escatologia. Não vou entrar em escatologia, mas é fantástico aí. Essa Nova Jerusalém está em Apocalipse 21, versículo 2. Quem quiser ver, a Nova Jerusalém que desce do céu, né? Mas a pimenta do tempo... Novos céus e nova terra. Novo céu, tá aqui, eu até peguei o texto aqui, ó, só pra gente ler, ó. Eu vi novos céus e uma nova terra. Aí o verso 2, eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então tá falando assim desse momento, desse encontro, aquilo que a gente vê lá na comunidade, o céu, né, e a terra se encontram, o choque, né, que venha o céu para a terra, né? E isso, aí já entrando na pimentinha do tempo, quando vem o primeiro milagre de Jesus, que não tinha conta suficiente para aquele número de pessoas, e de repente Maria, nos bastidores, percebe a necessidade que podia complicar para chegar até o final. Hoje nós estamos pensando como que eu vou chegar ao final disso tudo que eu estou vivendo, porque talvez essa alegria do vinho de repente acabou, e nessa hora alguém percebe alguma coisa e vai até aquele que pode resolver. Mas quando ela fala com ele, ele diz: eu não tenho nada a ver contigo, e não é chegada a minha hora. Ele podia ter dito: eu não sei transformar água em vinho, e entenda que ela nunca viu o milagre. Isso não quer dizer que Deus possa fazer um milagre na sua vida. Tem muita casa que ainda não viu o milagre. Tem muitos de nós que ainda não vivemos nada. Mas se você acredita, mesmo sem ter visto o que ele fez, ele é capaz de fazer o que você precisa agora. E aí ela entra, não é chegada a minha hora. Ativou ela porque ele não disse que ele era impossível para ele. Ele só falou do tempo. Só não é minha hora. Aí ele pensa: que hora e que tempo eu vou entrar? E continua intercedendo, então. Continue intercedendo, mãe. Continue intercedendo. Que hora, né? Que hora ele vai? Aí ela começa a movimentar. Porque tem milagre que acontece no teu movimento. Se você ficar parado, nada vai acontecer. Agora, o que ele olha? As talhas que estavam na casa. O que Deus vai fazer hoje é conquistar na casa. Não é o que está fora da casa. São coisas que nós não estamos olhando. São vasos que estavam lá parados. Ou seja, o componente vaso com componente água. Aí eu volto na palavra que você falou, a Bíblia. Já saiu dela? O Isaías 58 já saiu dela, o que estava ali. E aí ela fala: servos, vamos fazer o que ele falar. Se você não sabe o que fazer, se não tem mais vinho, se não tem mais alegria, se tudo parou, não dá tempo de comprar, não dá para sair, não dá tempo de ir buscar, porque o que Deus vai fazer vai derramar agora. Usando o que? O improvável, porque eu estou olhando para uns vasos encostados. Tem muita gente que ficou o tempo todo na casa encostada. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Agora é a tua vez. Agora é com você. Pega ele. Mas o que eu vou fazer? Enche. Enche. Mas encher de quê? Eu não quero vinho. Enche de água. Tem muita gente querendo o vinho, mas não querem a água. Pega da palavra hoje, busca a palavra hoje, porque a transformação vai acontecer. Você está pulando aí, mas vamos lá, não é chegada a minha hora. Quando ele experimenta o vinho, vou ir um pouco mais para frente, ele pega o vinho e o vinho está diferente. Ele fala: é o melhor, é o melhor. Está chegando um grande avivamento sobre nós. E não é, Deus não preparou o pior. O que Deus faz de glória em glória, muitos de nós estamos olhando, querendo uma migalha do céu. E o céu está explodindo para derramar muito. Mas os vasos estão encostados e falta encher d'água.
tem que encher d'água. A hora que enche d'água, leva. Leva porque se você já se movimentou com o vazio, agora se movimenta com o que está cheio. Pega vibes, pega a palavra, vai movimentando. E quando alguém provar, já vai ver que não era água. E ninguém sabia, mas os servos sabem. Há uma graça servidora, algo de Deus, que muita gente vai ver esse milagre, mas você vai saber o processo desse milagre. Posso entrar? Eu até agarrei minha voz aqui, eu ia falar mais um pouco, babando. Fala um pouquinho que a minha voz garrou. Manda que eu vou. Manda aí, manda. A que eu vejo nesse primeiro milagre, dito como o primeiro milagre de Jesus, é que Jesus não foi ali como um sacerdote para fazer o casamento. Ele foi como convidado. A chave boa. desse texto. Aí já vou melhorar aqui, hein? Eita, glória. Eu não vim fazer a cerimônia, eu não vim fazer toda aquela mensagem judaica. A propósito, existe uma mensagem judaica, o casamento judaico é exatamente o que a Bíblia descreve acerca de mim e de você com ele. Existe um documento que o noivo assina antes do casamento com a noiva, que se chama Ketubá. E nesse documento o noivo coloca tudo que ele vai fazer. Por isso ele vem buscar a noiva só depois de 1 a 2 anos. Eu te prometi tudo isso, o sacerdote assinou aqui embaixo, o meu pai, que é a minha garantia, assina aqui comigo. E você, eu estou indo lá preparar essas coisas. Estou indo para a casa do meu pai preparar morada. Ei, sai da casa do teu pai, vai para a tua casa. Então, pera um pouco, eu estou indo procurar, eu estou preparando. E o que eu estou preparando é muito grande. Mas aqui, onde eu estou, era uma festa religiosa. Mas eu não sou religioso, eu sou convidado e eu não paraliso por conta da religião. A religião me chamou, mas eu venho com uma graça. Aí o que ele faz? Vamos pegar essas talhas todas velhas que vocês usam para tomar banho batismal, porque isso era purificação, né? A propósito, essas águas são sujas, cheia de imundície dos vossos corpos. Ali, se existia algo caro, chama-se água. Até aqui a palavra já vos tem lavado. Pode ser que essa palavra não tenha custado valor para as pessoas, mas custou para todo aquele que escreveu e em especial para Jesus Cristo que pronunciou. Essa palavra que lava é muito cara. Vocês tomam banho naquelas talhas batismais de 60 a 90 litros. Mas tem um detalhe. Não tinha nada mais caro do que a água. Porque nós estamos falando de Oriente Médio. Devia ser um lugar difícil, complicado. Eu não sei nem se essa família era rica ou se era uma família pobre. Maria, entendo eu, que era uma mulher humilde. Não era uma mulher cheia de grana. Mas Jesus era muito conhecido. E como ele era muito conhecido, famoso, todo mundo quer alguém conhecido. Famoso para dar ibope na festa. Mas esse cara que queria que ele desse ibope, na hora H falhou o negócio, acabou o vinho. Acabou o vinho. Então vamos pegar essas águas velhas, todas sujas. Eu não tenho nada contigo, mulher. Ele estava dizendo, mulher é um termo, não era pejorativo, ao contrário do que as pessoas pensam. Era um termo respeitoso, né? Usado para as mulheres, em especial a própria mãe. Mulher, ainda não é chegado o meu momento. Por quê? Porque o pai ainda não mandou eu fazer. A minha conexão é com o pai. A sua conexão, mulher, é interceder. Continue intercedendo. Eu estou aqui na minha, tá tudo certo. Então, Jesus, acabou o vinho. O que eu tenho com isso? Não me chamaram para a festa. Eu não sou vendedor de vinho. Eu estou aqui só para curtir. Inclusive, entrou de penetra os meus discípulos, que eu falei, posso levar os discípulos? E foram todos para uma festa. Mas festa sem alegria não é festa. Mas se Jesus foi convidado, a festa vai ficar melhor.
vai ser a melhor balada que já ouviu-se falar. Foi a Bodas de Caná da Galileia. Pegou fogo, saiu nos jornais no outro dia, todo mundo comentou, nossa, vocês tinham que ver o casamento, que alegria! Porque o significado disso, 600 litros de vinho, pastor. Ah, Jesus dos crentes, eu vou entregar um pastor. Certa vez um pastor nosso viajou e ele foi para Gramado. Chegou em Gramado, quando você vai naqueles cafés colonial, se vocês não forem, eu estou profetizando que vocês vão. Vai ter um encontro da Secrim lá em Gramado. Eita, glória! Um encontro de casais. E tem mais, e o preletor será pastor Murilo. Eu tô dentro! Esse negócio eu gosto. Aí ele chega, olha que tremendo. Ele chega, coloca 2 jarras gigantes de suco de uva. E ele estava com muita sede, porque ele mesmo dirigiu o ônibus. Ele bebeu as 2 garrafas e saiu de lá pensando. Ele não bebeu pensando que fosse bebida, mas toda uva muito boa, ela tem muito açúcar. E o açúcar se transforma em álcool. É verdade. Isso gera alegria. Por isso a Bíblia, eu não vou falar, mas eu vou falar. A Bíblia não proíbe a ingesta do vinho. A Bíblia proíbe o vinho para quem é dado ao vinho. Quem o vinho domina. Se aquilo te domina, não toque, porque você vai beber a garrafa inteira. Então, o significado da transformação da água no vinho só tinha um. O convidado maior era Jesus. E onde tem Jesus tem que ter alegria. E pode ser, tenho certeza. Eu estou falando aqui para casais, tá, pastor? Show. Eu tenho certeza que muitos casais podem ser que a alegria acabou. Mas deixa eu dizer para você, tem muita gente que guardou aqueles presentes que recebeu lá do casamento. Eu tenho. Isso são as talhas velhas, pastor. Eita. Enche ela d'água hoje. Que eu estou liberando uma palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estou dizendo que essa água está virando vinho. Está tendo celebração. Está tendo alegria, alegria ressurgindo, renascendo. Porque o maior e melhor de todos os convidados estava lá. E a palavra vai dizer em Malaquias 2, 14, 15, 16 e 17. A testemunha maior da aliança entre o homem e a mulher é o próprio Deus. Deus estava testemunhando aquele casamento. Não vai faltar agora, alegria. Posso entrar um pouquinho ainda aí? Só deve! Olha lá. O convidado estava lá, mas parecia estar desapercebido. Por que você está preocupado dentro da tua casa se você anda convidando Jesus, mas ainda não envolveu Jesus para trazer um avivamento na tua casa, um avivamento no teu casamento, um avivamento na tua família, para mudar, enquanto a gente não gritar e falar como ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Quando você falou ali, eu peguei 2 coisas legais aí. Uma delas é, de fato, Maria intercedendo. Porque Jesus disse assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Então, o poder do agora ele teve que ver o que o pai estava fazendo. E o que o pai está fazendo está encaixando com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Quando ele começa a ver o que o pai está fazendo, é isso. E a outra é, a chegada da minha hora. Nós precisamos conectar fora do tempo Cronos, para conectar no Kairos. Para o Kairos, o preparado é o agora. O agora nessa live é o que Deus quer mudar você. Não procrastinar para o amanhã. Não programar. Tem coisa que precisa começar na tua vida agora. Agora. Porque aquele momento de não ter era o momento da falta. Era o momento que ia parar a festa. Essa festa não pode parar. A tua vida espiritual não pode parar. Você não pode parar.
Alguém mandou você parar, mas você não pode parar. Alguma coisa você precisa se mexer. O se mexer está fazendo algo acontecer na tua casa. O se movimentar, lembra? Pega a tua cama e sai andando. Porque você precisa exercitar o tempo que você ficou parado. Tem muita gente parada há muito tempo, mas é para se movimentar. Eu já vi paralítico ser curado. E eu já orei e já vi uma levantar da minha frente. E no dia eu falei assim, eu não vou orar para ela levantar. Eu vou mandar ela levantar. Quem estava comigo saiu correndo. Onde tu vai? Não, vou virar o carro. Eu falei, estou sozinho. Mas eu tinha dois, né? Cristo. Aí eu olhei e falei, a senhora acredita que a senhora pode andar? Ela falou, sim. Eu falei, então vai. Ela fez uma força com a mão. Quando ela está fazendo uma força, lembra? Pedro e João ajudando. Então levanta. Você só dá o primeiro impulso, mas uma força desbloqueia sua mente que sempre te paralisou. Porque no ato da lepra, quando os leprosos estão indo, no caminho, aquela lepra, você que é médico, foi sumindo. Quanto mais você se movimentar, quanto mais a sua cura está no seu movimento. Hoje é hora de se movimentar. Ação. Boa. Fé em ação. E aí eu fecho ali. Não existe fé sem ação. Por isso, traz o que você tem. Mas eu não tenho aquelas talhas todas, eu tenho meia talha, eu tenho meio copo d'água. Perceba que Jesus não estava querendo volume ou quantidade. A propósito, ele fez todas as coisas sem que as coisas existissem. Ele só trouxe a existência o que já existia. A propósito, o que as pessoas têm hoje na sua vida, na própria vida, hoje e agora, é suficiente para ver uma multiplicação e milagre. Jesus não precisa de muito, senão apenas que você creia e entregue para ele o seu coração. Por isso ele diz, tão somente creia. Aleluia. Tão somente creia. Essa festa, ela é tão maravilhosa que mandaram o cara experimentar o vinho. Será que tinha alguém ali dentro duvidando? Tem muita gente que fica perto da gente e duvida dos milagres que a gente recebe. Mas aí tem alguém para experimentar que era extremamente experimentado, porque era só isso que aquele cara fazia. Ele era o anfitrião, ele mexia com isso. Era o como se chama? Sommelier. Era aquele que entende de vinho como ninguém. Quando ele botou na boca, vinho feito de água suja. Vinho feito e pego sei lá onde. Tinham cisternas que passavam na rua. Eu estou falando de 600 litros aproximadamente. Não era para a festa parar tão cedo, né? Não só isso, mas onde esse povo arranjou tanta água? E você tem que se mover para pegar água. Aí eu entendi algo, pastor. Sabe o que eu entendo? Além deles pegarem aquelas talhas que tinham água da religião, eles deveriam ser uma família que tinha muitos amigos. Então eles saíram e começaram, cada um vai na sua casa e vai enchendo as talhas. Não para, não. Enquanto estiver enchendo, vai ter alegria. Vamos, continua. Então eles foram movidos por fé e tiveram essa ação. E por meio dessa ação, o vinho apareceu. Mas não um vinho qualquer. Eita. Se existe um cálice que nós não podemos beber, é o cálice que ele bebeu. Aquele era amargo. Mas o cálice que está preparado para mim e para você, no dia do encontro, nas nossas bodas com ele. Ui! Eita! Se esse vinho dessa festa era bom, transcende um pouco e imagine o que deve ser o vinho que está nos esperando. Aleluia! Posso? Deve! Eita! Então, lembra que a gente leu o texto aqui, ó? E João via a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. O momento final é o momento de casamento. O momento final é esse momento de encontro. Então tá tudo
casando dentro. Agora, volta um pouquinho, vê que os servos, Jesus disse assim, servos, vão e dê para o mestre Sala provar. Quando eles estão carregando, o que eles estão carregando? Água ou vinho? Agora imagina se... No processo aconteceu o milagre. Então, mas pensa na cabeça do servo. Pensa. Água. Vou passar vergonha. Pensa se fôssemos eu e você. Eu ia falar, o pastor Murilo, eu vou mais atrás. Eu vou levar essa número 5 aqui, ou a número 2. Deixa ele, que ele vai na frente, ele é mais velho. Se você tem fé, meu irmão, vai na frente, debaixo daquilo que ele falou, porque é ali que está concentrado o milagre. Lembra o que ele fez com Pedro? Vá jogar a rede. Tinha uma expectativa de muita gente, porque ele estava pregando para muita gente. Ele estava no barco de Pedro e ele fala, vá. Imagina Pedro indo. Já passei vergonha sozinho a noite toda. Estou ouvindo o mestre, agora eu vou passar vergonha com multidão. Ele reuniu a multidão e te mandou na frente para você provar o milagre e o nome dele ser glorificado, porque a palavra que você recebeu foi dele. Ninguém quer saber daquele servo. Mas o que eles viveram é justamente isso. Já pensou se eles estão questionando? Jesus, nós estamos levando água. Às vezes você não está entendendo o que você carrega. Quando nós recebemos a palavra, ela já está transformada em nós há muito tempo. Ela gravou no nosso coração, porque não é como a lei que foi gravada na pedra, mas ele tem gravado no nosso coração. Você está carregando algo tremendo, nós estamos carregando algo tremendo. E quando nós liberamos na nossa cabeça, não vai surtir efeito. Mas a hora que é liberado, muita gente agora está se enchendo do Espírito Santo com as palavras. E que tremendo que você acabou de falar. Perceba que o seu milagre não se detém a só você. Eles estavam levando talhas com água. Não era um milagre para ele pessoalmente. Daquelas talhas, muitos haveriam de beber. É exatamente isso. Do seu interior fluirão rios de vinhos. Amém. Vinhos vivos. Vinhos vivos. De alegria, de contentamento. Uau. E eu quero pegar aqui só um ganchinho que você mandou, aí não deu. E também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Aí é muito forte. Da parte de Deus. Em toda a cultura judaica, quando o noivo vai preparar para depois voltar para buscar a noiva, quem dá o start para o noivo voltar é o pai. Não é o próprio noivo. E entendo eu que Jesus está extremamente ansioso para descer, sabe? Mas o pai está falando, calma, segura. Fica assim, pera, eu estou só arrumando, eu estou arrumando. Então, da parte de Deus vem a Nova Jerusalém. Não é do filho, é da parte só de o pai Deus. sabe, né? Aquele texto que Jesus disse, né? Que o pai sabia. Eu entendo até que Jesus, depois de ter subido, já deve ter até sabido, mas não vai. Porque ele depende da autorização, assim como ele transformou água em vinho, ele dependia de uma autorização do céu. Ele falou, a mulher está pedindo, está intercedendo, mas os anjos não desceram para me dizer. Então o anjo desceu e falou, o pai falou, pode. Assim como foi com o Daniel. Daniel, desde o primeiro momento que você começou a orar, o pai disse, homem muito amado, e que nós descêssemos para te assistir. E te dessemos a visão. Então é a partir do momento que você intercede. Você Glória que é a Deus. Filho muito amado. No dia do batismo foi dito, filhos amados em quem eu tenho prazer. Eu creio que aquela frase foi repetida para cada filho. Por isso, filhos amados em quem eu tenho prazer. Quando vocês começam a orar, Deus tem prazer de ouvir a nossa voz. E por conta disso, que eu os amo tanto, eu já enviei o anjo. Então, se vocês saírem desse rebuliço, desse nervosismo, dessa ansiedade, vocês vão ver isso materializado. Foi o que aconteceu com o vinho. Confusão no arraial. Mas de quem? No Arraial Santo. Faltou o vinho, estava uma confusão, o noivo envergonhado, a noiva envergonhada. A palavra que eu tenho, pastor, noivo e noiva não se envergonham.
Porque a testemunha é Deus. Uhum. E agora ele chama o noivo no final. Chama o noivo aqui. Você deixou o melhor para agora? Uau, uau. Chama ele aqui. O melhor para agora, o melhor pro agora, quer dizer, não é pro final. O melhor é pro agora. Então, ou seja, o que a gente já viu até hoje, tem algo muito melhor para ser derramado. O melhor está sempre para vir, né? Está sempre para vir. O que o olho não viu e o ouvido, os olhos não viram e o ouvido é o que Deus preparou. Sabe o que pode estar acontecendo nessa hora com a gente? Igual está acontecendo quando a gente faz live. Trava. Às vezes a gente trava em algumas horas. E Maria não travou. Os servos não travaram. Então, querido, se tiver uma banda perfeita aí, com alta conexão com o Pai, você não vai travar na hora do medo, você não vai travar na hora da luta, você vai continuar. O jovem rico, na hora da oferta, ele travou. Na hora que ele tinha que vender tudo e dar para os pobres, ter um tesouro no céu, ele travou. Muitos estão travando. Qual é o ponto que você anda travando? É o casamento? É o medo? Ele está aí. Começa a movimentar. Não pare. O diabo quer que você desista, quer que você abandone tudo. Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas você, não. Se eu sair sem nada, né, Jó, não vou travar agora. Porque antes eu te conhecia. Agora, os meus olhos, o que está acontecendo nesse tempo, é que você vai conhecer o Senhor como Ele é. Amém? Nosso tempo está no finalzinho. Jesus. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo. Ânimo fala de alma, fala de quem está vivo. E é o que eu tenho repetido a cada live. Estamos vivos. Glória a Deus. Bom ânimos. Ânimo, ânimo, ânimo. Estamos vivos, então podemos fazer diferente. E a garantia que Jesus tinha dito é que haveria tribulações, que haveriam dificuldades, mas que nós tivéssemos o bom ânimo, estivéssemos vivos, fazendo, continuando a fazer como Maria fez, continuar, insistir, não desistir, apesar dos percalços. Amém. Mas ele vai e completa a frase. Tendes bom ânimo, porque eu venci os desafios. Glória a Deus. Eu venci o mundo, eu venci a cruz, eu venci a morte e vocês também vencerão. A palavra que não pode ficar de fora hoje é que Jesus está transformando água em alegria. Água Aleluia. em vinho. Eu não sei aonde as pessoas estavam. Tem muita gente, eu sei algumas, porque eu tenho um contato no direct e eu adoro quem me escreve no direct. Porque a gente troca e eu oro por essas pessoas. Nós fizemos um livro, pastor. Sabe como é o nome do livro? Livro da Vida. Eita! É o livro de oração que a gente está botando o nome das pessoas. Eu, pastor Felipe, ele mostrou para mim, eu falei, o livro da vida. Ele riu e já escreveu. Então a gente está colocando o nome das pessoas. Cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje nessa live e que quiserem uma oração específica e não tem o desejo de expor aqui, não tem problema. Tem o meu direct, tem o do pastor Adilson. Tá a igreja aí, gente. Tem o meu da igreja. Vamos colocar. Exato. Tem o Secrim, tem lá para a gente poder orar. Outra coisa importante, chame as pessoas, convide as pessoas. A gente falou de uma quarentena, mas a gente já não se limitou mais a tempo. A gente já não se limita mais o número de dias. Pelo contrário, eu creio que isso vai agrupar a igreja como nunca foi. E isso é algo para continuar. Então, vem chamando as pessoas, vem trazendo pessoas, vem dando desse vinho que você está bebendo nessa festa de casamento. Vem convidando as pessoas para conhecer aquele que naquele momento estava oculto, sentadinho e discreto. Agora. Você tem 25 segundos aí. Que dia a gente volta? Então já foi. Então convide as pessoas, mande no nosso direct que nós queremos orar por vocês. Amém? Que dia que a gente marca?
É só mandar. Mandou ali, a gente fecha. Tá, vamos tentar Sei que eu sexta, então.